pense certo, pense bem, trabalho, saúde também. Pense certo, pense bem, trabalho, amor, saúde também. Eu quero Cristo no coração. É esperança, amor, meu irmão. Eu tenho Cristo no coração. Fé, esperança, amor, meu irmão. Então, vamos levar o nosso pensamento, mentalizar a casa do Divino Espírito Santo, pensar nos irmãos que lá estão trabalhando no plano espiritual, para que possamos, unidos em pensamento, em vibrações, fazer um estudo para que possamos, Senhor Jesus, com a Tua presença, mais uma vez em nossas vidas, possamos tirar o máximo proveito desse encontro, estudando essa doutrina que tanto nos esclarece e consola. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, a rogar a Tua presença amiga, para que conduzas as nossas disposições de aprender, de assimilar e de vivenciar o que aqui estudamos. Pedimos, Senhor, pela casa, por todos os trabalhadores, do plano físico, do plano espiritual, que a Tua luz e o Teu amor possa chegar até nós. Muito obrigada. Graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Então, na noite de hoje, o estudo do Livro dos Espíritos, nosso capítulo 7, né? Um minutinho, gente. O retorno à vida corporal, a partir da pergunta 337. Antes da Valquíria dar início ao estudo que ela preparou, lembrar, gente, que esse estudo dessa pergunta, esse pedaço, esse trecho com essas questões que estão no Livro dos Espíritos, tem um suporte bem grande para quem tem o livro, para quem gosta de acompanhar, no livro Missionários da Luz, tá, gente? O livro Missionários da Luz, a partir do capítulo onde ele começa em intercessão, o capítulo 11 e seguintes, ele ajuda no esclarecimento muito grande sobre esse assunto, esse e os seguintes, né? Então, para quem quiser, para quem puder e tiver o livro também, Missionários da Luz, pelo espírito de André Luiz e psicografado por Chico. É um livro maravilhoso para ser estudado e ele complementa muito esse assunto que vai ser falado agora. Valquíria, que a paz de Deus esteja com as suas palavras agora. Que assim seja, meu filho, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, estamos aqui reunidos para estudar aprender um pouco mais da doutrina do nosso irmão querido Kardec, mas, acima de tudo, tentar colocar na prática no dia a dia, que é o mais difícil. Eu queria pedir permissão a vocês um pouquinho para eu ler da Gênese, da página 213, o item 17, do tema que fala assim, Encarnação dos Espíritos, que é também um capítulo, um item que vai nos ajudar também. Então, diz assim, o Espiritismo ensina de que maneira se opera a união do espírito com o corpo na encarnação. Pela sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter ação direta sobre a matéria, sendo indispensável um intermediário, que é o envoltório fluídico, o qual, de certo modo, faz parte integrante dele, que é o perispírito, né? É semimaterial esse envoltório,
isto é, pertence à matéria pela sua origem e à espiritualidade, pela sua natureza etérea. Pertence às duas situações, né? Como toda matéria, ele é extraído do fluido cósmico universal, que nessa circunstância sofre uma modificação especial. Esse envoltório denominado perispírito faz de um ser abstrato do espírito um ser concreto, definido, apreensível pelo pensamento. Torna apto a atuar sobre a matéria tangível, conforme se dá com todos os fluidos imponderáveis, que são, como se sabe, os mais poderosos motores. O fluido perispírito constitui, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria. É a principal importância do item, né? Enquanto aquele se acha unido ao corpo, serve a ele de veículo de pensamento para transmitir o movimento às diversas partes do organismo, as quais atuam sob a impulsão da sua vontade e para fazer que repercutam no espírito as sensações que os agentes exteriores produzem. Serve de fios condutores os nervos, como no telégrafo, ao fluido elétrico. Serve de condutor ao fio metálico. Então, o que nós observamos é que o perispírito é nosso meio de comunicação, enquanto não temos a condição de perceber a presença do espírito em si. Normalmente, quando se percebe a presença, sempre é o perispírito, porque a gente ainda não tem essa condição de perceber, né, tão nitidamente a presença do espírito ao desencarnar. Ele se apresenta por nós através do perispírito. É um meio de nos comunicarmos com ele. Então, minha gente, esse assunto, esse tema, é um tema muito complexo, porque normalmente as pessoas que não acompanham o espiritismo, ou até nós mesmos que ainda acompanhamos, precisamos muito de estudar muita coisa, sempre se faz essa pergunta: para que reencarnar, né? Por que reencarnar? Se a gente está no mundo, já passou para o mundo espiritual, já teve a encarnação que nós já vimos se ela foi, o jeito que ela foi, se nos agradou ou não, já vivemos esse tempo. Então, ao estarmos no mundo espiritual, vem a pergunta, e até aqui na Terra também, no nosso plano físico: para que reencarnar? Se já se passou essa encarnação, já se sofreu ou não, já se cumpriu ou não, vamos cumprir o resto que nos falta no mundo espiritual? É uma pergunta que seria feita, que será feita e que se faz a muitas pessoas ainda. Oi? Aí nós entendemos. A resposta vem de um nosso amigo também, de um livrinho muito simplesinho, mas que nos traz muitos ensinamentos, Semeando Ideias, de Celso Martins e Deolinda Amorim. Então, alguém perguntou a ele por que encarnar? Essa pergunta que nós fizemos sempre. Aí ele responde a essa pessoa: aqui, com os homens do mundo, no mundo dos homens, nós temos as dificuldades, os obstáculos e doença. Tudo isso em decorrência exclusiva de nossos erros e enganos do passado. E aqui, na hora decisiva, como a teoria na prática, é diferente. Embora tendo assistência dos amigos do grande além, roemos a corda, deixamos a tarefa pela metade, até agravamos os débitos anteriores. Ao invés de pagá-los, ainda contraímos outros maiores, mas com paciência, com fé em Deus. E pouco a pouco iremos para frente, para o alto, ainda que seja pelo empurrão da dor e do sofrimento. Então, aqui ele nos mostra a necessidade dessa encarnação, que se a gente acha que não precisa, se já viveu na Terra, se já passou um tempo, podemos evoluir no mundo espiritual, mas o autor nos mostra que a nossa evolução ela só faz na matéria, só faz na Terra, que é o lugar realmente de provas e expiações, é o lugar onde nós viemos para realmente resgatar aquilo que vivemos aqui que não conseguimos. E ou então passar também por situações que precisamos para o nosso espírito evoluir, para o nosso espírito se elevar. Então, toda a nossa elevação espiritual, todo o nosso trabalho de melhorar, de melhora, é aqui na Terra que se faz. Então, é a resposta que se deve dar a todos os irmãos e a nós mesmos, quando perguntarmos para que reencarnar. Reencarnar para isso. Reencarnar porque ninguém ficou na Terra e cumpriu. Sempre ficou muita coisa que a gente não conseguiu. Uma encarnação só não é suficiente
para tanto dos nossos débitos, tanto das nossas necessidades. Então, é necessário que voltemos, através da reencarnação, ao planeta de provas e expiações para continuarmos as nossas tarefas. Aí, essa volta, essa reencarnação, ela pode ser de diferentes situações. Vai depender da evolução de cada espírito e depender do tempo que se levou aqui e o que nós conseguimos nos elevar aqui na Terra. Então, os espíritos que são mais elevados, que ainda têm algum débito, vêm por pouco tempo, né? Aqueles que ainda devem muito, vêm com provas difíceis para suportar, e aqueles que estão em situação ainda mais grave, eles reencarnam até compulsoriamente, por uma necessidade muito especial de cada espírito. Então, a cada um é necessário a reencarnação de acordo com a vida anterior que tivemos aqui na Terra, com a necessidade que temos de voltar para colocar novamente o nosso trabalho, caminhar outra vez nas nossas situações difíceis, e a cada uma dessas voltas, a nossa elevação moral e espiritual vai acontecendo, até que nos tornemos um espírito perfeito, passando por diversas fases. Aí, então, só viemos à Terra como nossos irmãos que nós observamos aí, que são poucos, né? É muito difícil tornar um espírito perfeito, mas não é impossível. Então, nós sabemos que a misericórdia divina, ela se faz em todos nós. Querendo ou não, todos nós, todos os espíritos encarnados, irão evoluir. Se a pessoa vai devagar ou não nessa encarnação, vai trabalhando as suas dificuldades ou não, mas vai acontecer a evolução, querendo ou não, porque a evolução faz parte do progresso do nosso espírito. E Deus é misericordioso e a todos Ele dá a oportunidade de reencarnar cada vez, cada necessidade que temos em vidas anteriores. Então, nós vamos ler a questão 337, né? É essa que começa a lição de hoje, né? Pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Né? Se pode o espírito vir para ocupar um corpo, habitar um corpo, e Deus impondo essa necessidade. Certo? Do mesmo modo que as diferentes provas, normalmente, quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa. Por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança, que pelo seu nascimento e pela posição que vem a ocupar no mundo, se lhe torna instrumento de castigo. Então, se o espírito acha que não vai conseguir que habitar aquele corpo daquela criança que está prestes a voltar ao plano terreno, ele não vai conseguir, ele não quer, ele não aceita, ele pode ter essa aptidão, mas Deus é que vai decidir pela necessidade daqueles espíritos de estarem juntos. Então, não significa que não é respeitado o livre-arbítrio de cada um, se respeita. Mas quando chega uma determinada hora, que a necessidade é grande dos espíritos de se reencontrarem na Terra para aparar as suas arestas. Então, quando o espírito não acha que ele não vai ficar constrangido e que ele não tem coragem, não quer vir, não toma decisão, a Deus compete essa decisão final. Essa decisão dele vir à Terra e ocupar aquele corpo determinado. Acho que é isso, né, gente? Fique todo mundo à vontade para acrescentar, para enriquecer o conteúdo, porque nós precisamos um do outro, né? Uns dos outros. Podemos passar para outra? 338. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo, destinados a nascer, que é o que decidiria sobre qual deles pertenceria o corpo. Já pensou quando um espírito tiver que voltar à Terra e vários espíritos, ao retornar, querer reencarnar e ocupar esse corpo, tem que existir uma decisão, né? É como a gente com nossos filhos. Quando os nossos filhos, ou mesmo aqui na Terra, os nossos amigos, nossa família, e a nós mesmos, não temos decisão, não temos condição de tomar decisões, alguém tem que decidir, alguém tem que determinar o que será feito da nossa vida no plano terreno, na nossa família, na nossa casa, no dia a dia. As decisões têm que ser tomadas. Quando alguém fica indeciso, quando algum de nós não consegue tomar atitude nenhuma, a família decide, a espiritualidade decide, e Deus decide tudo que nós precisamos ter.
Então, a resposta vem assim: muitos podem pedi-lo, mas em tal caso, Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. Porém, como já eu disse, o espírito é designado antes que soe o instante em que haja de unir-se ao corpo. Então, a necessidade daquele espírito, se muitos querem habitar aquele corpo, Deus é que vai determinar a necessidade de acordo com o que aquele espírito precisa passar na Terra, aquelas provas que ele precisa romper na Terra, e qual desses espíritos que estão reivindicando esse corpo terá mais condição de resolver essa questão junto com esse espírito que vai encarnar. Então, na dúvida, quando muitos querem ocupar o mesmo corpo, Deus determina. E o espírito também, ele vai ter essa noção, ter esse conhecimento no instante em que ele irá se unir ao corpo. Até lá, ele tem que ouvir. Alguém quer falar? O Valquíria, só para você tá esclarecendo muito bem as questões, estou adorando a sua fala, e lembrar, porque muitas pessoas, como você disse no começo, que não conhecem a doutrina espírita ou que não estudam, essa pergunta pode parecer que o corpo está ali, né? A pessoa está gestante, e o corpo está ali, e muitos espíritos podem disputar aquele corpo, como se essa ligação fosse ser feita na hora do nascimento. E, na verdade, o final da frase aqui é bem claro, né? Para tirar essa dúvida, que essa ligação, essa escolha, que seja por prova, por expiação, por merecimento, seja lá o que for, ela é feita, essa designação é feita antes. Esse espírito vai ser designado para aquele corpo, para aquela família. Isso é antes, um estudo prévio, mesmo que o espírito não tenha condições de participar de tudo isso, de todo esse processo, mas, no caso, quando ele não tem condições, vão resolver por ele. O que é melhor para ele, qual é o melhor corpo que vai servir, como você falou, para os as futuras experiências que ele vai ter que viver. Então, para quem não está estudando o espiritismo, pode até parecer, né, que na hora final ali, não, vai quem for mais rápido vai conseguir. E não é bem assim, né? A gente sabe, por isso é que no começo eu falei. Para quem pode assumir aquela responsabilidade, quem está em condições de assumir as provas que aquele espírito também estaria determinado. Que é uma programação, né? É uma programação que não é na hora, não é agora que está fazendo, na hora do nascimento. A programação é feita com muita antecedência e com muitos espíritos envolvidos, não é isso? Então, se aqueles espíritos estão todos reivindicando encarnar naquele corpo, será dado a oportunidade àquele espírito que, com certeza, irá atender as necessidades do espírito que está chegando. Então, ele vai receber essa incumbência, mas ele já está sendo preparado antes, mas ele vai se ver no momento quem é que tem condição de ajudar aquele espírito na prova que vem na Terra. Porque a nossa chegada, né, a chegada do espírito da Terra, ela vem para isso, né? Ela vem nós renascemos para progredir, né? Morremos para sair do corpo pesado, né? Para entrar numa situação melhor, mais leve, de mais conhecimento das nossas faltas, e retornamos com a convicção da nossa necessidade ao retornar para progredir na Terra, porque é uma lei divina, é a lei do progresso, é a lei que ninguém vai deixar de receber, de cumprir, né? Então, reivindico muita gente, muitos espíritos reivindicam, talvez por afinidade ao espírito que venha, talvez para já ter conhecimento mais ou menos das provas que iriam suportar e acham que poderiam, que estariam em condições. Então, são várias nuances, né? A caminhada de reencarnar e desencarnar, progredir, tornar, desencarnar, é uma coisa de muitos detalhes. Então, são coisas que às vezes escapam do nosso sentimento, do nosso pensamento, do nosso raciocínio, que são muitas nuances.
aqui nós vemos, Kardec coloca para nós uma das as coisas principais que ele entende que nós precisaríamos de ter uma base nesses assuntos. Mas existe esse preparo, por exemplo, de muitos espíritos querer ocupar aquele corpo. Isso já foi, não é numa hora assim, é uma coisa muito programada, de muito tempo, de muita conversa, de muito esclarecimento, até se chegar à conclusão. Se não se chega à conclusão, então aquele espírito que tem mais condição de ocupar aquele corpo é aquele que vai ser designado. Não é isso? É ou não? Posso ler a outra? 339, então. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação, semelhante a que experimenta ao desencarnar. Ele sofre a mesma perturbação, muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão, pelo nascimento, entra para ela. Então, é o que nós estamos percebendo, que nós comentamos aí nessa anterior. Quando você desencarna, você sai desse corpo pesado, desse corpo que te atrapalha em muitas coisas, e vai para um mundo mais sutil, mais leve, de mais esclarecimento. Então, você se sente melhor, você sai do peso, sai da escravidão. Mas você já tem conhecimento disso, você já viveu essa encarnação e mais outras que nós não sabemos, já tem conhecimento. Quando ele está no mundo espiritual, que ele se prepara desde o momento que sai, começa a se preparar para a volta. Ele já tem noção do que ele aprendeu, do que ele viu aqui, do que ele passou aqui, do peso que ele carregou, das suas responsabilidades. Então, o sofrimento é bem mais, né? Esse sentimento que ele sente de insegurança, de tudo, é muito maior do que quando sai do corpo o espírito. Já visto que a gente pode observar que quando a gente está com a idade avançada, a gente já começa a perceber que, assim, que a nossa hora é uma hora, nós sabemos que temos que ir, né? Temos que partir. Então, você já começa a ver uma diferença no seu modo de pensar. Você já começa a perceber. Você não sabe o dia que você vai partir, mas você muda seu sentimento. Você muda a sua maneira de pensar. Você, entre aspas, pelo menos comigo, melhora. Você melhora, você se preocupa mais com as coisas espirituais, se preocupa mais em, tipo assim, dá uma acelerada nas coisas que você ainda não fez, né? Procura se melhorar aqui. É a mesma coisa quando estamos no mundo espiritual. Nós começamos a nos preparar para essa volta. Então, você sente esse peso e você começa a se livrar desse peso do espírito preso no corpo. Então, a gente, inclusive, percebe que quando a pessoa está muito doente, acamada, coma, essas coisas, muitos anos, muito idoso, muito tempo na Terra, passando por situações que nós julgamos que não é justo, para aquele espírito é justamente um sinal que ele vai se depurando, ele vai conseguindo essa leveza para realmente ficar feliz o espírito ficar feliz em desencarnar, porque está num mundo melhor. Mas quando ele sabe que tem que voltar, ele sabe que vai voltar para as dificuldades que ele não conseguiu aqui dar conta, né? Então ele vai ter que vir progredir aqui, porque ele só vai chegar à perfeição depois de cumprir todas as... Não vai, antes de ninguém sair da Terra sem cumprir o último sentido, não é assim? Então nós voltamos para isso. É esse o problema do ir e vir, né? Essa resposta que nós temos que dar às pessoas. Então, viver nos dois planos é uma coisa que não é muito simples. Você vai e sai do mundo material para o mundo espiritual, uma outra realidade, uma realidade melhor do que a que você teve aqui, e você sabendo que você está sentenciado a voltar à Terra, porque ainda precisa de muitas coisas. É esclarecido a você o que você precisa voltar para fazer, e que você vai precisar de um outro corpo para ocupar, para dar conta daquelas situações que você não conseguiu. É isso ou não? E, Valquíria, tem que lembrar também, igual a gente leu no Missionários da Luz, o espírito, à medida que se aproxima, né, como a gente falou, o processo de reencarno é um processo bem complicado, não. É um processo bem meticuloso.
E à medida que o espírito vai se aproximando da época dele reencarnar, ele começa a entrar em vários tipos de trabalhos diferentes para readequação ao novo corpo que ele vai habitar. E entre essas readequações, ele começa a entrar numa espécie de esquecimento. A André Luiz fala mais ou menos usando esses termos. É como se ele fosse entrar numa fase de esquecimento, por isso eles perguntam dessa perturbação, para que a vida que ele viveu anteriormente não interfira de forma alguma na que ele vai viver. Né? Então, esse esquecimento, soltando a vida que ele está deixando para realmente mergulhar na vida nova com uma perspectiva totalmente nova. Mesmo que ele tenha muitas dívidas, ele vai ter que esquecer para ele poder ingressar no corpo sem prejuízo para essa vida que vai iniciar, né? Mas, normalmente, ele esquece, assim, quando está mais perto de reencarnar, né, Cláudia? Ele vai passando, assim... É um processo, né? Na verdade, ele tem um processo também de miniaturização do perispírito. Isso causa uma perturbação, né? Ele está com o perispírito, né? No mundo espiritual, e agora ele tem que adequar esse perispírito a um corpo pequeno, de uma criança que está se formando. E essa ligação, ela se dá na concepção. Então, é um processo que ele vai ficando ali no útero, o espírito vai meio que sendo sugado naquele corpo ali que está se formando, né? E por isso... A diferença, né? Ele já começa a sentir a diferença de onde ele estava para o que ele espera ele de outra vez. É como a morte, né? A morte para a gente do corpo físico, né? Vindo de lá para cá é como se fosse uma morte também. Aspas, né? Nas outras questões nós temos sobre isso. Nós estamos na 340, né? É solene para o... Não é isso? É solene para o espírito, no instante da sua encarnação? Pratica ele esse ato considerando grande e importante? Procede como viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. Ele vem, né? Por isso ele precisa esquecer mesmo, como vocês estão colocando, porque se ele tiver certeza de todas as dificuldades que ele vai passar até o momento de ocupar o corpo, realmente ele vai querer, né, deixar de vir, porque ele vai ficar sabendo de toda a dificuldade que vai ter. Então, é preciso que ele esqueça realmente para poder entrar naquele mar, né, naquela viagem diferente, livre e puro, para começar tudo de novo. Claro, trazendo aquela bagagem, né, que ele já conseguiu nas vidas anteriores. Esse patrimônio espiritual que ele trouxe, ele esquece na vida material, quando ele vai ocupar um corpo. Mas ele se lembra disso aí, vagamente, e isso ele traz com ele. Ele traz todo o potencial que ele conseguiu adquirir em todas as encarnações, ele não perde. Ele esquece, mas ele não perde. É a aquisição do espírito, né? Então, quando ele chega aqui, ele já começa... Não começa do zero, começa dali de onde ele parou. Né? Então, já falei, né? Procede como viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. Aí vem uma notinha assim: o viajante que embarca sabe a que perigo se lança, mas não sabe se naufragará. O mesmo se dá com o espírito. Conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Entendeu? Ele conhece as provas, né? Ele conhece até quase a hora de encarnar, mas ele não sabe se vai sucumbir. Por isso ele precisa esquecer, detalhar o detalhe da prova. Ele sabe que é difícil, que ele vai precisar de força para, né, para conseguir isso, resolver essa encarnação, mas ele não sabe exatamente o que vai passar.
mas a tudo que ele adquiriu, ele traz com ele não perde. Assim como para o espírito, a morte do corpo é uma espécie de renascimento. A reencarnação é uma espécie de morte, ou antes de exílio, de clausura. É que Conceição falou, né? Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa este mundo por aquele. Então, essa troca de mundos, de um mundo espiritual, que é mais sutil, mais leve, com muita ajuda, com muito estudo, com muita preparação, ele vai voltar para uma que ele, indiretamente, ele conhece, que é a vida do corpo. Ele vai outra vez enfrentar todas as peripécias da Terra em outro corpo, e ele fica nessa incerteza se ele vai conseguir ou não superar essas dificuldades. Para isso, ele esquece, porque tem que existir entre os seres espirituais e materiais, e ao voltar à Terra, o amor verdadeiro, é o amor que prevalece, porque pelo amor é que ele vai conseguir superar essas provas, mesmo sem ter conhecimento delas. Ele vai superá-las, ele vai conseguir, se realmente ele estiver destinado a isso, se tiver com esse propósito, ele vai, através do amor, conseguir enfrentar essas dificuldades e vencer. Para isso, só isso que lhe resta, o sentimento de amor, o conhecimento das dificuldades, sem saber quais são, mas tem que existir um recurso para ele. Então, existe o amor, principalmente, ajuda espiritual, né? Ajuda divina, e com esse sentimento de ajuda e com esse amor, ele consegue. Até os espíritos amigos os ajudam, os acompanham aqui na Terra, anjos de guarda, né? Tem espíritos que recebem amigos espirituais que os ajudam em toda a vida, em toda aquela encarnação, está junto com esse irmão a ajudá-los a cumprir aquela prova. Muitas vezes, o espírito aqui na Terra, ele não consegue captar isso, que existe, além de tudo, uma ajuda espiritual que vai ajudar ele a levar as provas. Então, considera as provas impossíveis, quase, né? Se revolta, tem atitude diferente daquela que era o propósito, que era a sua evolução, porque ele não consegue perceber que, para essas provas, ele não está sozinho, que ele vai ter esse sentimento mais puro que está dentro de todos nós, a providência divina que não falta para ninguém, e os espíritos amigos que o ajudam nessa caminhada da Terra, o seu anjo de guarda e outros espíritos amigos. Ele não percebe isso, porque a gente precisa estudar muito e nos transformar muito para perceber isso tudo. Então, muitas vezes, a gente passa por provas difíceis, achando que está sofrendo muito, que Deus nos abandonou, né? Que não sabe por que comigo, né? Por que aconteceu isso comigo, porque a gente não consegue perceber isso, que existe dentro de nós a centelha divina que nos ajuda, que existe esse sentimento perfeito, que é o amor que nós temos que desenvolver em nós, e que existem os amigos espirituais que também não nos abandonam. Jesus, nosso mestre, e esses espíritos todos que nos acompanham, inclusive solicitado até por nós, ou como amigo que nos acompanha na nossa vinda para a Terra. Então, vamos terminar de ler aqui. Mas como com relação à morte, o espírito só no instante supremo, quando chegou o momento predestinado, tem consciência de que vai reencarnar. Então, qual do homem em agonia dele se apodera a perturbação que se prolonga até que a nova existência se ache positivamente excitada? A aproximação do momento de reencarnar sente uma espécie de agonia. É como você falou, Conceição, ao ele ter que ocupar aquele corpo, né, com aquele molde que ainda não é o que ele pensa, né? Ele se preparou para aquele molde. É como se nós estivéssemos vestindo uma meia apertada, uma blusa apertada, mas que você tem que vestir, né? Então, ela deve ter algum elástico, alguma coisa que você insiste e é obrigada a usar. Mas você usa, mas em agonia, porque é uma coisa que, de repente, você precisou de transformar aquela sua veste espiritual, que era uma veste mais leve, que te dava condição de mais entendimento, de melhor estado, para uma que com certeza você tem a sensação de que você não vai conseguir entrar naquele sapato apertado.
Entendeu? Então, a agonia do espírito se faz nesse instante. Aí a gente sempre tem essa pergunta a fazer: será que a hora do desencarne pode se comparar com a hora da nossa chegada à Terra? O sofrimento de que espécie? Né? Porque quando a pessoa desencarna, alguns de nós vai em sofrimento, não aceita, né? Ou mesmo está em agonia de sofrimento material. Então, é uma agonia, é um sofrimento. Para uns não, para outros sim. E esse espírito que está voltando também, da mesma forma, na hora do nascimento, ele também está em agonia, porque ele sabe que está enfrentando uma situação difícil de levar e sente aquela necessidade do apoio desses irmãos que o ajudam nesses instantes. Posso ler outra? Alguém quer falar, gente? Não vou ficar falando sozinha assim, não. Vocês estão me ouvindo? Hein, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Ouvindo. Está todo mundo mudo? Tá ótimo. Estamos ouvindo, Valquíria. Está ouvindo. Então vamos tranquila. Está ótimo. Ninguém está falando que está ótimo. Tá ótimo. Vamos ir em frente, então. 341. Na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo, nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? De ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar conforme as suportes. É o que nós já falamos, né? Ele fica naquela ansiedade. É como a gente, né? Tem um serviço de grande responsabilidade, você fica pensando, vou dar conta, não vou? Fica naquela ansiedade. Aí você começa de uma vez, tenta de uma vez resolver para sair daquela ansiedade. Porque o estado de ansiedade nós criamos em nós. Então, quando você tem uma dificuldade a vencer, é melhor que você tente logo resolver para você sair da ansiedade. E não ficar sofrendo por antecipar o sofrimento. Mas o espírito chega, ele sabe que essas dificuldades vão ser grandes, ele tem esse estado de ansiedade. Mas, com certeza, sempre lembrando que a ajuda sempre chega. Ninguém fica na Terra desprovido de ajuda dos espíritos amigos, principalmente do nosso Pai maior. Ninguém fica aqui sozinho, sem ajuda, jogado, sem uma programação, sem uma orientação, sem um socorro. Todos nós temos. Basta que tenhamos olhos de ouvir, né? E olhos de ver e ouvido de ouvir, para poder a gente descobrir e tentar e aproveitar as intuições, né? As ajudas que vêm de fora, dos amigos, as ajudas de todos os lados aparece ajuda para nós. Às vezes a gente não quer ver. Existe um comportamento nosso que é muito necessário que a gente tenha para que essas situações se coloquem na nossa vida de uma maneira mais leve, assim, mais condição de aceitar. É quando a gente aceita nossas provas, nossas dificuldades, de uma maneira raciocinada, tendo a noção de que elas são para a nossa evolução moral, que elas não são castigo, que elas não são porque nós fizemos errado e agora viemos pagar. Não é para nada disso, é para a nossa necessidade, que a bondade do Pai, a misericórdia, o que Ele quer é que todos os seus filhos sejam bons filhos, filhos perfeitos, aqueles filhos bacanas. É o que todo Pai da terra e o nosso Pai do céu também quer para nós. Então, Ele dá essa oportunidade de quantas vezes a gente precisar, quantas vezes Ele deixa que você volte aos bancos escolares da terra para que aqui você aprenda e que você volte com a maturidade suficiente e cada vez aperfeiçoando mais e escalando mais etapas no mundo espiritual. Essa mudança nossa, essa maturidade nossa, a gente chama isso de comportamento existencial. A gente sabe que existe, mas a gente tem que ter um comportamento para existir. A gente não pode estar na Terra só existindo, vivendo, existindo, comendo e bebendo e dormindo, como diz o outro, sem pensar que nós viemos aqui com um objetivo, nós viemos aqui para uma razão, não viemos aqui só para isso, só para fazer piquenique, para passear, para isso. Nós viemos aqui
para existir, não é viver simplesmente. Viver, eu quero viver, eu quero aproveitar a vida. Não, a gente tem que ter consciência da nossa existência, que essa é uma existência que é necessária para a nossa evolução. E que nós não podemos perder essa oportunidade, porque a outra, a gente pode ter outra, mas essa já perdeu se a gente não fizer por onde. Então, do momento que você sabe que você existe, você tem que ter um comportamento existencial, um comportamento que faça jus a essa existência, para você não passar na Terra e não fazer nada que possa te ajudar a evoluir o seu espírito. Porque se você está voltando à Terra, significa que precisa disso aí. Porque se você não precisasse, você não estaria mais na Terra, estaria para o mundo superior. Se a gente reencarna na Terra, é porque tem uma necessidade de aqui estar, porque aqui é uma escola de aprendizagem. Então, se é uma escola de aprendizagem, essa existência que nós temos, ela tem que ser aproveitada. Aproveitada de que maneira? O dia inteiro com o Evangelho estudando? O dia inteiro com o Livro dos Espíritos? Não. É tentando nos transformar, nos modificar, porque isso é o objetivo da doutrina espírita, a nossa transformação moral. Então, no momento que você se esforça para essa transformação, com atitudes positivas, você está existindo e se transformando nessa existência. Está tendo um comportamento consciente de que você existe. Se você existe, você tem a obrigação de existir em atitudes positivas, que vai ser para o seu próprio espírito. Tá? Vamos ler outra? Ninguém quer ler para mim, não? 300. Olha só, estão me ouvindo? Estou. Olha só, essa ansiedade que fala aqui também, essa ansiedade tem a ver também com o conhecimento, a lembrança que o espírito tem da sua encarnação anterior. No caso, assim, ele lembra, ele vê, né, quando está no plano espiritual, faz aquela revisão, ele vê que ele não foi bem sucedido, aí, e sabe que vai ter que voltar. Isso pode causar essa ansiedade também? Eu acho que é mais a incerteza do que ele vai viver, porque ele já está chegando, já está encarnando, ele já está mais ou menos que esquecido das suas dificuldades, dos problemas anteriores. Mas essa ansiedade que ele traz é justamente pela incerteza, como a gente falou aqui do exemplo do barco, do mar, né? É a incerteza que ele sabe que vem para cumprir situações. Então, ele não tem certeza se vai conseguir, né? Eu acho que é mais essa ansiedade aí que você colocou, Ivone, É o quê? o espírito, ele sente esse tipo de ansiedade quando ele está Quer ir desencarnando. deitar? Quer ir dormir? Se ele não se preparou para aquele Tá, momento, Malberto. teve uma educação para a morte, então, assim, dependendo também do grau de conhecimento, de maturidade dele, é normal que o espírito, quando está no processo de desencarne, ele sinta isso aí. Aquela preocupação que a vida passou e ele não cumpriu com tudo, ele, né? Então, isso aí é mais para o desencarne. No reencarne, a ansiedade dele, a perturbação dele é pelo desconhecido, porque ele vai passar no processo de esquecimento. Uhum. Então, é como alguém que está entrando num quarto escuro, num túnel escuro, e ele não sabe se vai anterior aqui, ó, o viajante que embarca num barco, mas ele não sabe se o barco pode naufragar, né? Então, ele sabe que ele precisa de entrar naquele barco, mas ele não sabe se aquelas ondas vão levar o barco até onde ele precisa. A mesma coisa é que ele sabe que ele tem as provas, se preparou até para isso, né? Mas ele não sabe quais são. Então, aquele desconhecimento do que será para ele, que ele já está esquecendo, ele fica ansioso. O que será que me espera, né? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou poder? É como a gente num trabalho que você tem que fazer e você não sabe se vai conseguir. Aí você já fica ansioso antes de chegar a hora, você já está ansioso. Na hora você vê que você tem condição de dar conta, né? Se o espírito tiver com esses requisitos que ele já deve ter aprendido, ter estudado, né, junto, então dá volta. Esse conhecimento da necessidade, esse amor, essa certeza da ajuda, isso tudo ele vai ter, ele já sabe. Mas mesmo assim, na hora,
ele fica ansioso para começar logo a resolver aquilo. Posso ler a outra? 342. No momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir a sua partida do mundo incorpóreo, como vem recebê-lo quando para lá, volta, né? Ele tem, como ele tem a recepção das visitas quando chega, né? Quando chega um espírito à Terra, né? Todos os amigos vão visitar, levam um presente, recebe, feliz. Esse momento acontece no mundo espiritual, quando ele está para vir para a Terra, também acontece. Ele também recebe, dependendo do que ele fez, né? Do ciclo de conhecimento, de amizade, de amigos, né? Que ele fez nesse tempo que ele viveu nesse mundo espiritual, ele vai receber também da mesma forma. Então, não vem resposta. Depende da esfera a que pertence. Se já está nas em que reina a afeição, os espíritos que lhe querem o acompanham até o último momento, animam e mesmo lhe seguem, muitas vezes, os passos pela vida fora. Serão, então, os nossos espíritos protetores, né? Os nossos anjos guardiões, que nós... O Beto resgatou com medo de ler. Valquíria, eu vou pedir para você ler a 343, que é um segmento dessa, porque aqui, aí a sim. gente encerra esse espaço. Né? Aí depois você pode comentar um pouquinho, porque acredito que seja até às 9, não é isso? A reunião? Deve ser. Então, a 343. Os que vemos em sonho, que nos testemunham afeto e que nos apresentam com desconhecidos, sempre desconhecidos semblantes, são alguma vez os espíritos amigos que nos seguem os passos na vida. Muito frequentemente, são eles que nos vêm visitar, como ides visitar um encarnado. Realmente é a conclusão da outra, né? Uma é a conclusão da outra. É isso que acontece, né? Os espíritos vêm trazidos em despedida com aqueles espíritos amigos, né? Que o acompanham para a volta à Terra. Isso depende também, como diz aqui, depende da esfera a que pertence. Se já está nas que reina a afeição, se ele já se afeiçoou, né, a outros irmãos no mundo espiritual, já fez um conhecimento, já teve uma afinidade, esses espíritos o trazem, assim, tipo uma despedida, né? E às vezes até o acompanham na vida fora, pela vida fora, com necessidade de ajudar, de amparar. A gente sempre tem, às vezes, pessoas que, por mais que você esteja longe, ou não conheça, ou não converse com a pessoa, mas a pessoa sempre está pensando em você, está sempre querendo te ajudar em alguma coisa, de alguma forma te procura, demonstra sempre que tem algum interesse em te ver bem, em te ver você feliz, né? Vibra com a sua felicidade, fica feliz que você está bem. Essa pessoa, com certeza, são esses amigos que nos trazem na nossa volta à Terra, né? São essas afinidades que fizemos no mundo espiritual e que nos trazem e que nos apresentam nos nossos sonhos, né? Quando o nosso espírito está mais relaxado, que a gente pode ter a oportunidade de sonhar com os nossos irmãos, com certeza são esses irmãos queridos, esses irmãos amigos que nos vêm nessa vida a nos ajudar. E quando não vem, nos apresenta através do sonho. E a gente acorda com aquela sensação de paz, de alegria, de felicidade, problemas às vezes resolvidos, soluções de problemas, né? Ou intuição do que vamos fazer. Justamente o quê? Foi a visita que recebemos através do nosso sono, esses amigos que estão a nos ajudar, a nos tentar sempre nos acompanhar, nos aconselhar, até que a gente consiga caminhar sozinho. Às vezes, numa encarnação, a gente não consegue ainda, precisa de muita ajuda. Então, ele nos acompanha para toda a encarnação, como se fosse o nosso anjo de guarda mesmo. Todos nós temos os espíritos amigos que nos guardam e que nos ajudam, né? Além
de Deus, nosso Pai, que nos conduz sempre e nos permite sempre que nós possamos nos elevar. Agora, é importante a gente saber que essa situação muito difícil, complicada, eu acho que encarnação e reencarnação é muito complicado, assim, é difícil de entender, a não ser que você queira ler assim por cima e não entender. Mas essas situações de idas e vindas na Terra, vai e volta, é uma questão que todo mundo pergunta, todo mundo ignora ou então finge que não quer saber. E existe muito questionamento, muita interrogação a respeito disso. Então, é importante que nós, que somos espíritos, que estamos estudando a doutrina, que de alguma forma possamos passar para os nossos irmãos esses sentimentos, essas verdades, através das nossas atitudes. É difícil, mas vamos procurar um jeito. Sem polemizar, né? Sem querer impor a nossa opinião, a nossa verdade. Mas isso, para nós, é uma verdade. É uma verdade sem contestação para nós que acreditamos na doutrina, que estudamos e que sabemos que isso é uma verdade que não se contesta. Então, qual é a nossa atitude para que esses momentos nossos sejam assim, coroados de êxito, como nós estamos lendo aqui nas questões? Que nós tenhamos esse comportamento existencial, que nós tenhamos essa atitude determinada por Deus de realmente cumprir na Terra o projeto do nosso Pai Maior, que é a evolução e a melhora de todos os seus filhos, sem exceção. E quando as dificuldades são muito grandes, a gente mantém a nossa fé em Deus, a nossa fé nos espíritos amigos, os espíritos protetores, que a misericórdia do Pai se fará e nós encontraremos a solução para os nossos problemas. Basta que nós tenhamos fé, paciência, resignação. E quando o problema parece sem solução para a gente, é porque é da nossa necessidade. Nós precisávamos de passar. Então, é preciso que a gente tenha resignação, confiança no Pai, a certeza de que dias melhores virão e que nós vamos, a cada encarnação, melhorando as nossas dificuldades. Mas é preciso que tenhamos fé, que estudemos a doutrina e que possamos desenvolver em nós esse sentimento, esse comportamento existencial, essa vontade de melhorar, esse esforço, fazer esse esforço para essa nossa transformação. Principalmente através do amor, que é uma atitude que ninguém ninguém fica sem o amor. Existe em todos nós essa centelha divina que está dentro de nós o amor. Por muito que a gente pense que não, por muito que a gente ache que o amor, não é todo mundo que sente que não tenhamos amor, que ninguém tem amor, que o outro não tem amor por ninguém, que o bandido não ama ninguém, que o ladrão não ama ninguém, ama. Todos amam, todos têm dentro de si uma centelha. Alguma coisa aquele irmão, aquele espírito ama. Ninguém vem sem esse sentimento, sem todos os sentimentos, todas as virtudes, mas principalmente do amor. E é também bom a gente tomar, assim, conscientizar de que todas as situações que nós estamos vivendo no momento, principalmente agora que nós estamos, não é para castigar, não é uma necessidade desse tempo da Terra, dessa passagem que nós estamos passando pela Terra, dessa transformação, dessa elevação da Terra. E nós estamos, graças a Deus, estamos nessa encarnação e estamos aproveitando essa oportunidade. Então, é muito importante que a gente compreenda que essa situação ela vem para nós como um prêmio, não é como um castigo. Que as vidas que se perdem, de repente, existe uma certa tristeza, existe muito sentimento, existe muita dor, mas nós temos que ficar em paz e entender que é para tudo para nós, até esses espíritos que estão saindo, com certeza tem para eles uma destinação, um caminho, uma solução, não é simplesmente para ficar lá embaixo da terra e acabou. Eles vão começar um processo que talvez eles estejam se sentindo até melhor do que no momento que estavam encarnados. Eu acho que é isso aí, crianças. Se vocês quiserem falar alguma coisa, nós estamos aqui para ouvir. Tá bom? Volta aí a Valéria, a direção, a Cláudia, né? Viu, Cláudia? Volta, Cláudia, então. Tá, Cláudia? Obrigada, Valquíria.
fazer alguma colocação, falar alguma coisa, porque nós estamos nos nossos derradeiros do dia de hoje. 5 Ou minutinhos como a só. gente sempre fala, se ficar alguma dúvida, fiquei com uma dúvida sobre o assunto, ele nunca termina aqui, né? A gente tem o nosso grupo do Divino, coloca, olha, fiquei em dúvida sobre isso, a gente volta no assunto, pesquisa, estuda, que nada é absoluto, a gente está aqui para aprender, por isso que nós estamos fazendo esse estudo. Fala, senhora Valéria. Às vezes alguém tem outra fonte de pesquisa, né? Aqui com o Mais concreta, passa para nós. Não, a única coisa é uma questão que eu acho que é até meio complicada, que eu vou pesquisar, sobre os psicopatas. Eles não amam. Eles não têm sentimento, não, nem moral, não há diferenciação moral, né? Para eles não existe certo e errado, para eles tudo está certo, e não tem sentimento, não tem empatia, não tem simpatia, não tem amor. Então, essa era a minha dúvida. Eu vou dar uma procurada, uma pesquisada. Se é que vocês sabem, podem me dizer. Habita nesse corpo um espírito. As aquisições habita nesse corpo um espírito, que por necessidade, que nós não sabemos qual, está nessa situação do momento. É necessidade do espírito. Não, já estou terminando. O espírito. A gente Então, dorme. responde aí. Está terminando aqui para a gente dormir. Fala, Conceição. Não, são espíritos altamente comprometidos, né? E vem... Então, assim, ó, não é difícil de entender, é uma coisa que realmente tem que pesquisar, porque eles vêm, são pessoas altamente comprometidas, geralmente foram espíritos muito diversos, então, vem com esses problemas, né, que não tem condições nem são tão endurecidos que eles não têm condições nem de externar um sentimento, né? É como uma coisa morna. Não ama, não sente, não recebe, não dá, então... Materialmente, né? Mas para isso existe a reencarnação compulsória, né? Com certeza eles terão essas oportunidades. Entendeu? Porque Deus mas tem que pesquisar mesmo, tem que... A grosso modo é isso, mas tem... Tem os livros de André Luiz, o Filomeno de Miranda também. Joana de Ângeles também fala muito sobre esses comportamentos, Valéria. Como o estudo que é feito, esse estudo que foi feito no Livro dos Espíritos hoje, é de uma certa forma explicando o lado de uma, não vou dizer generalizado, mas aí está uma certa, né, de um determinado grupo de espíritos. Mas existem N casos. É uma infinidade de casos, assim como nenhum desencarne é igual, nenhum nascimento é igual. Se dá da mesma forma e pela mesma necessidade. Então, tem coisas, por exemplo, esse que eu falei do André Luiz, o Missionários da Luz, ele vai falar dessa forma mais generalizada. Ele vai falar de um caso onde é um caso que foi bem sucedido, apesar das dificuldades, o espírito conseguiu reencarnar, aceitou a reencarnação, e o outro, o espírito, desiste da reencarnação. Então, aqui ele vai falar disso. A Joana de Ângeles, ela já estuda esses quadros de problemas mentais de um modo geral, que são refletidos no corpo, quando a pessoa volta. Porque o corpo vem daquele jeito para atender a necessidade do espírito. Então, tem toda a literatura espírita para cada caso. Quando você quiser ver essa forma desses problemas que envolvem a mente, a Joana de Ângeles é uma das melhores. Entre todos, ela, para isso, né, desenvolver esse tratamento, com certeza, quem souber dos outros, como a Conceição falou aí também, porque eles vão falar da parte psicológica da história. O porquê a pessoa veio daquela condição, entendeu? Filomeno de Miranda.
Perfeito, queridas. Muitíssimo obrigada pela explanação. Então, vamos, Ó. quem vai fazer a prece? Vamos pedir, então, vamos fazer o encerramento. Pedir o nosso irmão Elcio fazer a prece de encerramento para nós, por favor, gente. Eu faço sim. Mestre amado Jesus, queremos agradecer pela oportunidade de estarmos estudando algo tão importante para o futuro de todos nós, que é o mundo espiritual, local esse a qual o nosso destino, algum dia, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. E é necessário que todos nós possamos, ainda quando estivermos encarnados, compreender melhor para poder atuar, né? Ter as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas maneiras de agir neste mundo adequadas ao mundo espiritual, adequadas ao que nós vamos encontrar. Que Deus possa abençoar esse trabalho maravilhoso, porque antes, há bem poucos anos atrás, nós nem desconfiávamos que estávamos ainda meio sem rumo, sem uma direção, e hoje, com a doutrina espírita, nós conseguimos encontrar o caminho que já foi trilhado por muitas pessoas, já foi indicado por Jesus há milênios atrás, mas que nós, trabalhadores da última hora, só agora, nesse momento tão confuso da humanidade, é que conseguimos compreender e entender qual é o nosso destino e a nossa maneira de agir. Que Deus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, muito obrigada, Muito obrigada. Desculpa aí alguma coisa, tá? Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Excelente, boa noite para Um abraço, todos. gente. Boa noite a todos. Beijo. Deus beija. Beijos. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Foi ótimo. Valéria, boa noite. Maravilhoso estar com Hospitalizada. vocês. Viu, Valéria? Boa Tchau, sorte aí. gente. Boa noite. Tchau, Valéria. Tchau, tchau. Luiz, Tina, Conceição, Cláudia, Valquíria, a Santinha, Boa noite, gente. Valéria, Ivone, Boa noite. Conceição. Ivone, eu estou Boa meio noite. enrolada por conta da que a minha cachorrinha operou, mas eu vou procurar. Ela está aqui assistindo a palestra com a gente. Então, eu vou procurar o computador. Ah, Vitória também. Tchau. Tchau, gente. Valéria, se nós já vimos que eles também pensam, melhor ouvir, ela ouvir mesmo. Minha Deixa ela filha, depois ela vai para todo mundo. Vai ensinar as colegas dela lá. Aham. Tchau, gente. Tchau, gente.